Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do Teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Os 72 discípulos voltam eufóricos da missão de evangelização que fizeram. Viram que, através de Deus, tiveram poder até de expulsar os demônios. Porém, Jesus lhes diz que a alegria que eles devem ter não é a de ver feitos portentosos, mas de que seus nomes estejam escritos no céu. Ou seja, o que importa realmente nesta vida é ir para o céu, salvar-se. Muitos se perdem nesta vida preocupados com as glórias humanas e se esquecem de buscar o que é mais importante. Que as palavras de hoje de Jesus nos ajudem a nunca esquecermos do que mais importa de toda esta passagem pela terra. Continuando a nossa série sobre a vida de Jesus, vimos no sábado passado o episódio da apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém e depois a busca dos magos do lugar do nascimento de Nosso Senhor. Vejamos agora a continuação desta história. Estamos vendo um filme feito pelo canal do YouTube Desmistificando as Escrituras. Herodes não gostou de ouvir falar de um rei que um dia poderia tomar o seu trono. Então perguntou aos próprios magos quando viram a estrela pela primeira vez. E ele os enviou a Belém, dizendo: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Os magos trouxeram ao Salvador as coisas mais preciosas que possuíam. Herodes não havia sido sincero quando disse que queria ir e adorar Jesus. Temia que o Salvador crescesse e se tornasse rei, arrebatando-lhe o trono. Desejava encontrar a criança para matá-la. Os magos preparavam-se para voltar e contar a Herodes, mas o anjo do Senhor lhes apareceu em sonho, ordenando-lhes que voltassem ao seu país por outro caminho. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. José não esperou amanhecer. Levantou-se no mesmo instante, tomou Maria e o menino, e partiu naquela noite para a longa viagem. Os magos deram valiosos presentes a Jesus, e assim Deus proveu os meios para as despesas da viagem e sua estada no Egito, até o retorno à sua própria terra.
Herodes irou-se quando percebeu que os magos haviam tomado outro caminho para voltar ao seu país. Ele sabia o que Deus havia dito, através de seu profeta, a respeito da vinda de Cristo. Sabia como a estrela havia sido enviada para guiar os magos. Mesmo assim, estava decidido a matar Jesus. Em sua ira, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. José e Maria permaneceram no Egito até a morte de Herodes. Então, o anjo apareceu a José e lhe disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. José esperava estabelecer seu lar em Belém, onde Jesus havia nascido, mas ao se aproximar da Judeia, soube que o filho de Herodes reinava no lugar de seu pai. José temeu ao receber a notícia e não sabia o que fazer. Então Deus enviou um anjo para instruí-lo. Seguindo a orientação do anjo, José retornou para o seu antigo lar em Nazaré. Jesus passou a infância em uma aldeia nas montanhas. Como filho de Deus, poderia ter escolhido qualquer lugar na terra como seu lar. Qualquer lugar seria honrado com sua presença. Mas ele não escolheu os lares dos ricos ou os palácios dos reis. Antes escolheu viver entre os pobres em Nazaré. A respeito dele, nos anos de sua infância, a Bíblia diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A cada ano, José e Maria viajavam a Jerusalém para as festividades da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, eles o levaram consigo. Era uma jornada agradável. As pessoas iam a pé ou em lombo de bois ou jumentos, gastando alguns dias na viagem. De todas as partes da terra, e até mesmo de outros países, vinham pessoas para a festa, e os que moravam no mesmo lugar seguiam em grandes grupos. A festa era celebrada no fim de março ou no começo de abril. Era primavera na Palestina, e toda a terra ficava coberta de flores e alegre pelo canto dos pássaros. A caminho, os pais contavam aos filhos as maravilhas que Deus havia operado em favor de Israel no passado, e com frequência, cantavam os lindos salmos de Davi. Nos dias de Cristo, as pessoas haviam se tornado frias e formais em sua dedicação a Deus. Pensavam mais em sua satisfação própria do que na bondade de Deus para com eles. Todavia, não era assim com Jesus. Ele gostava de meditar a respeito de Deus. Quando chegou ao templo, observou a atividade dos sacerdotes. Inclinou-se com os adoradores para orar, e sua voz uniu-se à deles em cânticos de louvor. A cada tarde e manhã, um cordeiro era oferecido sobre o altar. O ato representava o sacrifício do Salvador. Enquanto os olhos do menino Jesus observavam a vítima inocente, o Espírito Santo fazia-o compreender o significado daquela morte. Sabia que ele próprio, como o Cordeiro de Deus, devia morrer pelos pecados dos homens. Com tais pensamentos em mente, Jesus preferia ficar a sós. Desse modo, não permaneceu com seus pais no templo, e quando regressaram, não estava com eles. Em uma sala anexa ao templo, havia uma escola dirigida pelos rabinos, e foi para aquele lugar que Jesus se dirigiu depois de algum tempo. Assentou-se com outras crianças de sua idade ao pés dos grandes mestres, e ouviu suas palavras. Os judeus tinham muitas ideias erradas acerca do Messias. Jesus sabia disso, mas não contradizia os homens cultos. Fazia perguntas a respeito do que os profetas haviam escrito como alguém que desejava aprender. Quando José e Maria deixaram Jerusalém para retornar ao lar, não perceberam a ausência de Jesus. Pensaram que ele estivesse na companhia de algum de seus amigos. Mas ao pararem para acampar à noite, sentiram falta da sua cooperação. Procuraram por ele entre os grupos, mas em vão. Com o coração entristecido, voltaram a Jerusalém, mas não puderam achar o menino, senão depois de 3 dias. Grande foi a alegria ao reencontrá-lo, embora Maria o repreendesse por tê-los deixado. Ela disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Embora soubesse que era o Filho de Deus, Jesus retornou a Nazaré, em companhia de José e Maria. Até 30 anos de idade, era-lhe submisso. Agora vos dou a bênção para este dia.
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.